Olá! Hoje vamos falar sobre política e organização da educação básica e conhecer os investimentos que garantem a educação em nosso país. Vamos lá? Você sabe como funciona o investimento da educação pública brasileira? Do valor total que financia a educação pública no Brasil, 20% vem do salário educação, que é uma contribuição social feita pelas empresas ao governo com um valor correspondente a 2,5% da folha de pagamento anual. Os outros 80% vêm dos impostos, que são convertidos em orçamento municipal, estadual ou federal. O texto constitucional estabelece que a União invista no mínimo 18% da receita líquida de impostos e os estados e municípios um percentual de 25% aplicados a partir da chamada vinculação de recursos, que determina um mínimo do orçamento a ser investido em educação. Mesmo com a lei, existem estados e municípios brasileiros que não conseguem investir esse percentual mínimo, necessitando receber mais aportes. Para entender melhor, vamos voltar ao ano de 1996, momento em que havia uma grande distorção no financiamento da educação no Brasil. De acordo com a Constituição, os estados e municípios deveriam aplicar 25% de todos os recursos arrecadados, divididos pelo número de alunos matriculados, o que significava que 1/4 dos impostos eram aplicados em educação. Porém, por serem ações descentralizadas de responsabilidade de cada estado ou município, os que possuíam uma grande arrecadação aplicavam um bom valor. Já aqueles que arrecadavam pouco, aplicavam menos, criando diferenças, pois com menor investimento não gerava qualificação de sua população e crescimento, resultando em maiores desigualdades. Para corrigir essa distorção na distribuição do dinheiro para o ensino fundamental, foi criado em 1998 o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, com o intuito de redistribuir o dinheiro de forma igualitária para cada aluno. Em 2006, o Fundef encerrou sua vigência e foi criado o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, sendo constituído por recursos resultantes de impostos de estados e municípios. Esse recurso é redistribuído para prefeituras e governos estaduais, sendo dividido com relação ao número de alunos matriculados. Nessa distribuição, são consideradas as matrículas nas escolas públicas e conveniadas, apuradas no último censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, ligado ao MEC. Com base na matrícula do ensino fundamental urbano, esse número é multiplicado por um fator de ponderação, chegando ao valor para cada matrícula. Esses diferentes fatores contribuem para que o financiamento atenda às necessidades das unidades escolares. Por exemplo, uma escola do campo tem necessidades diferentes de uma escola urbana. Assim, as exigências de financiamento de cada etapa e modalidade são consideradas. Como ocorre uma vinculação com a arrecadação tributária, o montante do fundo que financia a educação básica sofre influências de variações da economia. É muito importante que os gestores escolares informem corretamente o número de matrículas em seus sistemas de ensino. Para promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, o Fundeb leva em consideração o desenvolvimento social e econômico das regiões. Quando o valor mínimo estabelecido por aluno não é alcançado pelo município ou estado, o governo federal completa a diferença. Com isso, municípios do Norte e Nordeste tiveram uma melhoria significativa na sua rede. A complementação do dinheiro aplicado pela União é direcionada às regiões nas quais o investimento por aluno seja inferior ao valor mínimo fixado para cada ano. Um estudo da organização Todos pela Educação
demonstrou que o Fundeb corresponde a pelo menos 50% do valor anual gasto por estudante em boa parte dos municípios brasileiros, sendo a maioria da região Nordeste. Em cerca de um quarto desses, a participação do Fundeb chega a 80%. Por isso, o seu prazo de vigência, que termina em 2020, precisa ser revisto. E como é feita a complementação da União para os estados que não atingem o mínimo do valor estipulado? O valor mínimo por aluno é determinado pelo governo federal a partir de cálculos complexos, pois o Brasil não tem um parâmetro a ser considerado como um valor que represente um padrão mínimo de qualidade. Os fundos estaduais são equalizados em ordem decrescente, ou seja, inicia-se pelo estado que ocupa a última posição até que se esgotem os recursos de complementação do governo federal. Assim, o governo distribui as maiores somas do montante da complementação para os estados que mais precisam. Nesse modelo, a verba é redistribuída, mas é preciso alcançar maior equidade, pois a complementação se direciona para os estados que não atingem o valor mínimo calculado. Porém, nesse estado, podem existir cidades que até ultrapassaram o valor. Já estados que não recebem o aporte financeiro podem conter municípios que necessitem, o que nos faz pensar a respeito de uma revisão dos critérios. A parte que cabe ao governo federal é de 10% do valor total dos fundos estaduais, tendo a União responsabilidade com esse fundo para investimento na educação. Afinal, o Fundeb pode ser aplicado para quê? Segundo a LDB, Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os recursos do Fundeb destinam-se ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido, da sua duração, da idade dos alunos, do turno de atendimento e da localização da escola, levando-se em consideração os respectivos âmbitos de atuação prioritária. Dessa forma, os municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, e os estados no ensino fundamental e médio, respeitando o mínimo de 60% para a remuneração dos profissionais e o restante dos recursos em outras despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. O dinheiro também pode ser usado na remuneração de diretores, orientadores pedagógicos e funcionários, na formação continuada dos professores, no transporte escolar, na aquisição de equipamentos e material didático, na construção e manutenção das escolas. No entanto, o fundo não pode ser utilizado para pagar merenda escolar. Essa é custeada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Quem é responsável pela administração dos recursos do Fundeb? As secretarias de educação são responsáveis pela administração dos recursos e o Conselho de Acompanhamento tem a importante função de analisar a aplicação do dinheiro. Atualmente, 6% do Produto Interno Bruto é utilizado na educação, mas o Plano Nacional de Educação, assim como estudos nessa área, indicam que o investimento desejável seria de 10%. Em 2016, a PEC do Teto de Gastos alterou a Constituição Brasileira de 1988 para instituir um novo regime fiscal, que limitou o crescimento das despesas do governo brasileiro durante 20 anos. Na prática, isso significa que o governo federal não pode ultrapassar os seus gastos anuais acima da inflação do ano anterior. Assim, o que determinava a Constituição que o governo federal deveria destinar 18% da receita líquida de impostos à educação mudou, passando a um congelamento de gastos, atingindo diretamente o Ministério da Educação, que receberá 37% menos recursos. Investir em educação é necessário, pois nenhum valor investido pode ser comparado ao custo de um baixo desenvolvimento educacional. Hoje, entendemos como se dá o investimento da educação pública brasileira e a importância de se priorizar o sistema educacional. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula!